Boa noite a todos, então, mais uma vez. Estamos aqui em nossa casa, buscando levar algum conhecimento que possa se somar a todo aquele que já é do domínio dos amigos, dos legionários, dos simpatizantes da doutrina espírita. Vamos então abrir o nosso encontro, como sempre, com uma prece, onde pedimos a Ti, Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais, companheiros incansáveis desta casa, que em mais esse encontro possamos ser amparados e inspirados, a fim de que os conhecimentos possam ser captados e difundidos. Que sejamos todos abençoados mais uma vez com as bênçãos dessa doutrina maravilhosa. Nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos lares, nossas sociedades espíritas, possamos mais uma vez receber essas dádivas divinas. Em Teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos, aos quais acreditamos como sempre o êxito de nossas tarefas, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Pois bem, hoje resolvemos tecer alguns comentários sobre André Luiz. Sim, André Luiz é um nome, é um espírito, uma entidade que todos nós conhecemos. Na doutrina espírita, alguns nomes são absolutamente conhecidos, se dispensam maiores comentários. Fala-se André Luiz, Emmanuel, Bezerra, Joana de Ângeles, é algo notório. Todos nós conhecemos alguma coisa, podemos citar alguma coisa, temos alguma informação a mais com relação às suas biografias, às suas obras em especial. Mas André Luiz se destaca, de uma certa forma, pelo seu volumoso trabalho, pela chamada, conhecida série André Luiz, que é uma série que se desenvolve a partir da publicação da obra Nosso Lar, que é uma das mais conhecidas dentro do meio espírita, e se desdobra por uma série de outros livros, tratando sobre os mais diferentes temas. Então, embora conheçamos profundamente o espírito André Luiz, talvez não conheçamos quase nada sobre a personalidade, afinal de contas, quem foi André Luiz, Quais os seus traços biográficos, onde ele esteve, onde nasceu. E isso ainda não está claramente configurado dentro do movimento espírita. As informações biográficas estão contidas na sua própria obra, já que ele faz várias referências à sua vida, quando encarnado, a sua condição de médico, algumas situações que ele teria atravessado, algumas experiências pessoais. Essa narrativa autobiográfica flui através das suas obras, da exposição da temática que ele pretende e que ele nos apresenta. A partir da publicação de Nosso Lar, e que André Luiz ficou conhecido no movimento espírita, surgiram naturalmente várias e várias especulações sobre a sua identidade. Então se cogitou que ele poderia ser a reencarnação de Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas, que foram médicos bastante conhecidos e de uma importância notória dentro dos processos relacionados à saúde pública aqui no país. Por muito tempo, e até hoje, se atribui realmente a verdadeira personalidade de André Luiz, principalmente a Carlos Chagas. Mas Oswaldo Cruz, como eu mencionava, também está neste rol. Tais informações, porém, nunca tiveram uma chancela clara, absoluta, do próprio Chico Xavier, o médium que psicografou a sua obra notável. Até porque, certamente, ou quase certamente, não era a intenção de André Luiz manifestar-se publicamente, trazendo a sua real identidade, até mesmo em função de que vários dos seus familiares ainda encontravam-se reencarnados e provavelmente ainda se encontram reencarnados. Pois bem,
O próprio nome André Luiz, o nome que ele toma e com o qual subscreve as suas obras, é um nome naturalmente fictício. Diz Chico Xavier que esse espírito começou a aparecer, começou a visitá-lo alguns anos antes do início da obra psicográfica. Então não é como nós às vezes imaginamos que o espírito vem hoje e na semana que vem já começa a escrever, ou que vem hoje já começa a psicografar. Não foi assim com André Luiz. Segundo Chico, essa entidade lhe foi apresentada por Emmanuel, por Bezerra de Menezes, que estão por detrás de sua obra, e através de uma série de visitas, como eu mencionava antes, que duraram 2, 3 anos antes do início do trabalho, foi se criando esse laço aproximativo, essa conjugação psíquica. Todos os trabalhos de grande fôlego, dentro da mediunidade psicográfica, no caso, necessitam deste período de aclimatação mais ou menos longo, em função, naturalmente, da importância da obra e da lei de afinidade entre médium e entidade comunicante, que sempre deverá ser observada, já que não é um processo automático. Pode ser automático para uma mensagem mais simples, mais objetiva, para um caso de identificação por uma necessidade especial, mas essas grandes obras, como a de André Luiz, precisam de um tempo maior. É como o Divaldo nos fala muitas vezes de autores que o buscavam e o buscam ainda para o trabalho psicográfico, que necessitam dessa aclimatação, como Victor Hugo, é um dos exemplos clássicos, né? Que não estabeleceu um processo de psicografia através do médium Divaldo Pereira Franco, assim de repente. Não, é preciso uma adaptação para que no momento da conjugação psíquica, no momento do fenômeno, haja a fluidez. Não apenas a fluidez do fenômeno, mas a fluidez mental, a perfeita identificação mental, capaz de decodificar o pensamento dessas entidades, muitas delas de profunda elevação, a fim de que sejam transcritas no papel. Então, André Luiz se apresenta como um espírito e não declina seu verdadeiro nome. Mas Chico Xavier interroga, sim, mas como o senhor, né, ele tratava dessa forma, como o senhor irá se apresentar para o público? E diz Chico ainda que essa entidade olha para o lado e no quarto ao lado, ou em um local bastante próximo, ele vê o irmão de Chico Xavier que está dormindo. E o irmão de Chico chamava-se André Luiz. Ele olha e diz, bom, eu utilizarei o mesmo nome do seu irmão, André Luiz, e passa a assinar toda a sua obra com este pseudônimo. Mais recentemente, que eu digo aproximadamente há uns 10 anos atrás, mais ou menos, não me falha a memória, um autor, um escritor, Luciano dos Anjos, já desencarnado, veio a público em função de alguns artigos publicados já anteriormente, e nos trouxe uma história bastante interessante. Luciano dos Anjos realmente era um espírita bastante reconhecido, foi um espírita bastante reconhecido, um intelectual, com opiniões ou com algumas opiniões bastante próprias em relação a alguns assuntos, que não nos cabe agora desdobrá-los, mas ele era, acima de tudo, um pesquisador. E tinha muito contato com Divaldo Franco, com o próprio Chico Xavier, com Ivone Pereira. Era uma pessoa que tinha um trânsito bastante amplo na doutrina espírita. Valdo Vieira, o médium Valdo Vieira, aquela época espírita, depois ele se desconecta. E ele estabelece uma espécie de programa voltado à pesquisa, à busca da verdadeira identidade de André Luiz. Essa pesquisa ficou durante muitos anos apenas em seu poder, comentada, segundo ele, com poucas pessoas de um círculo muito fechado,
que culminaram na revelação de que André Luiz não havia sido a personalidade Oswaldo Cruz ou Carlos Chagas, mas o nome real dele teria sido Faustino Esposel, que fora médico, viveu no Rio de Janeiro, teve família, conforme está na obra, e apresenta outras características. Essa matéria, me permita um adendo, pode ser localizada na internet. Né? Se vocês colocarem Faustino Esposel, o verdadeiro André Luiz, vocês terão a íntegra desta matéria. E a partir dessa pesquisa, ele foi nos lugares, entrevistou pessoas, buscou em arquivos, ou seja, foi uma pesquisa de fôlego. Ele conclui, então, que André Luiz havia sido essa personalidade deste médico chamado Faustino Esposel. Segundo ele, ainda, tal informação foi confirmada à época pelo médium Valdo Vieira e teria sido confirmada, inclusive, pelo próprio Chico Xavier, de forma particular para ele, mas lhe pedindo para não tornar pública essa informação, como eu mencionava antes, em virtude da existência ainda de familiares encarnados. E isso sempre gera, como nós sabemos, algum tipo de celeuma, como aconteceu, como nós nos podemos nos recordar, do famoso caso Humberto de Campos, né? Que após desencarnado envia uma série de obras e mensagens através de Chico Xavier, mas isso gera um processo judicial movido pela então viúva e familiares contra a Federação Espírita Brasileira e contra o próprio Chico Xavier, pretendendo que a justiça, a pretensão era que a justiça, através da sentença, decretasse, vamos dizer assim, né, confirmasse que aquilo era um plágio, era uma fraude, então que iria se buscar a condenação e a reparação cível, ou que o judiciário decretasse que a vida após a morte continua, né? Ou seja, numa proposta absolutamente desfocada da realidade. Esse processo foi arquivado, se bem nos lembramos, e gerou uma obra muito conhecida chamada A Psicografia perante os Tribunais, de Miguel Timponi. Fecha aspas. Então, os últimos dados, as últimas informações que nós possuímos com relação à identidade do verdadeiro André Luiz está posta, então, como médico Faustino Esposel. Há uma obra muito interessante, já lançada há muitos anos, 20 anos talvez, mais até, chamada Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Neste livro, ou melhor dizendo, este livro é constituído de uma série de cartas, as cartas estão publicadas, e comentários da Sueli, da correspondência que foi mantida durante vários anos entre Chico Xavier e Ivan Tuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira. E nestas cartas, nesses diálogos através das cartas, é mencionada a obra de André Luiz. É um livro muito interessante, né? Porque, como eu disse, os comentários, as menções, são feitas de uma forma bastante íntima, né? E muito pessoal, já que eram cartas, né, trocadas entre esses dois grandes homens. Eu vou ler um pequeno parágrafo de uma situação ou outra citada, para nós, mencionada nessa obra, para nós tecermos rápido comentário. Diz assim, em um dado momento: atualmente, já se diz que a contribuição de André Luiz não teria sido absorvida pelo meio espírita. Sobre isso, Chico Xavier tece comentários no livro Encontros no Tempo, do ID, né, respondendo à pergunta alusiva. Então, diria Chico Xavier, dizia: a obra desse autor espiritual, especialmente aquela denominada Coleção André Luiz, é realmente notável pela riqueza de seu conteúdo, constituindo-se em material de estudos para muitos decênios ainda. Muitas das suas revelações aguardam que o tempo e o amadurecimento dos espíritas venham a confirmá-las. Isso é para nós vermos a preciosidade desta coleção, desta obra, né?
A expressão não teria sido absorvida pelo meio espírita é muito interessante, é muito importante. Porque os espíritas, não todos naturalmente, mas uma grande parcela dos espíritas lê o livro. Ele faz uma leitura. E às vezes não é nem uma leitura completa, mas ele lê. Ele lê e lê uma vez e eventualmente poderá pegar novamente o livro para buscar algo específico. Né? Algum assunto específico. Mas a coleção André Luiz, como muitos outros livros, como muitas outras obras de outros autores importantes, como a própria codificação, diga-se de passagem, deve ser estudada nos seus detalhes. E é por isso que ele diz que não teria sido absorvida no meio espírita. Existem muitas informações nessas obras, muitas. E muitas que o próprio movimento espírita confirma a posteriori. Não podemos esquecer que, por exemplo, o livro Nosso Lar, que abre esta coleção, veio exatamente no período da Segunda Guerra Mundial, na década de 40. Ou seja, nós falamos em uma obra que tem 80 anos, praticamente 80 anos, da década de 40 até 2020. Então, quanta coisa, quantas outras informações complementares nós já recebemos neste período, né? Então, é necessário a releitura desses livros, porque eles não eram apenas destinados àquele momento, como muitos afirmam. É claro, Nosso Lar, ainda pegando o exemplo da obra inicial, é claro que Nosso Lar especificamente, vendo no período da eclosão da Segunda Guerra Mundial, efetivamente foi planejada para vir e servir especialmente nesta fase. Por quê? Porque praticamente em toda a Europa, milhões de jovens estavam morrendo a partir das guerras, das batalhas, né? Nós sabemos que foram milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E esses desencarnes violentos, em massa, com sofrimento, é claro que despertaram em todas as pessoas, a ideia do e agora? O que é a vida? Existe continuidade? Por que Deus permitiu aos jovens, né, desencarnarem de uma forma tão bárbara, tão cedo? Né? E esses equacionamentos religiosos, existenciais, afloraram com uma abundância fantástica. Então, Nosso Lar, demonstrando a realidade de uma colônia espiritual proximal à Terra, vem ao encontro destas necessidades, das necessidades de explicações, da necessidade da consolação, do consolo de que essas vidas não haviam terminado, mas se encontravam deslocadas de plano, em colônias proximais. Nosso Lar é um exemplo, mas subentendido estava que em todos esses países, em todos esses lugares, colônias similares estavam preparadas para recebê-los de forma a auxiliá-los neste novo processo existencial. Então, Nosso Lar realmente é uma obra que, embora seja atemporal, foi destinada especificamente para este período. Mas todas as demais obras de André Luiz, desta coleção, servem como serviam àquela época e como servem atualmente, porque são conhecimentos que não eram apenas vinculados a um momento histórico. Vejam, por exemplo, a coleção fantástica ou as obras notáveis que falam de mediunidade. Nos domínios da mediunidade, é uma obra que nós podemos chamar de mágica, encantadora, apresentando exatamente os fatos mediúnicos, a atuação mediúnica dos grupos nas sociedades espíritas, missionários da luz, que é uma forma complementar dessa obra dos domínios da mediunidade, apresentando várias facetas do fenômeno mediúnico.
e Mecanismos da Mediunidade, que é uma obra técnica, explicando exatamente com termos próprios da ciência, da área da física, principalmente, falando de ondas, né, falando de radiações, etc. e tal, buscando a explicação técnica do fenômeno da mediunidade, ou seja, algo que hoje, cada vez mais, nós estamos necessitados. Os cursos sobre mediunidade ainda irão prosseguir, apoiam-se em obras como estas, citadas agora sobre a mediunidade. E mais, são obras tão notáveis, estas e as outras demais da coleção, por um outro aspecto que particularmente me chama muita atenção. Quando tu lê, por exemplo, de novo, Mecanismos nos Domínios da Mediunidade ou Missionários da Luz, nós conseguimos nos enxergar, porque ele fala do centro espírita, de um centro espírita modesto, de uma sala singela, de um grupo de pessoas, e as descreve como nós. É como se nós pudéssemos estar vendo o nosso reflexo dos nossos trabalhos. Não é apresentada a sessão mediúnica maravilhosa, ideal, com personalidades de altíssima evolução na condição de encarnados, mas apresenta a reunião com pessoas como nós, com seus defeitos, com as suas particularidades, com seus vícios, com seus medos, né? Medos com relação ao animismo, medo com relação a não estar desempenhando bem a tarefa dentro do setor da mediunidade, enfim. Então, nós nos enxergamos na obra de André Luiz. Então, ela passa a ser um reflexo vivo das nossas vidas, um estímulo. Se em determinado momento eu questiono a minha atuação na instituição e pego essas obras, eu vejo, não, mas está aqui. Ele também duvidava, o outro questionava, o outro achava isso ou aquilo, e isso apacenta as nossas almas. Então há muito que será absorvido a partir da leitura das obras de André Luiz. E complementa Chico Xavier ainda naquela obra que eu citava, Testemunhos de Chico Xavier, dizendo ele, esta é a razão pela qual, segundo creio, não tem o nosso amigo trazido a sua contribuição direta posteriormente. Vamos ler assim. André Luiz nos traz essa coleção. Depois, ele praticamente desaparece. Algumas páginas isoladas, ele continua enviando, mas não de ordem técnica, não abordando a mesma temática que ele o fez na sua coleção. E mesmo assim, não foram muitas as suas mensagens, porque a sua missão estava cumprida. Mas nos leva a questionamentos maiores. Por que então ele foi escolhido? Não parece que ele tenha sido uma personalidade tão gigante assim dentro da literatura mundial, né? Mesmo que nós atribuíssemos a ele a ideia de ter sido Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz, que foram médicos maravilhosos e pessoas notáveis, mas não foram expoentes mundiais, poderíamos assim dizer, a tal ponto de serem escolhidos, né? A tal ponto de serem, no caso de ser escolhido para o trazimento de uma obra, de uma coleção tão fantástica e que é imperecível. As informações que nós sabemos já a nível doutrinário, a nível do movimento espírita, é que André Luiz não escreve por si ou de si todo este material, não retira da sua bagagem intelectiva apenas os conhecimentos que ele nos apresenta, mas que ele representa, sim, uma comunidade de espíritos de altíssima elevação. Um grupo que em certa obra é mencionado como 12, 13 entidades de grande projeção espiritual que, de uma certa forma, estão materializadas nos seus livros como aqueles instrutores mencionados em cada obra, Aniceto, Aulus e tantos outros que seriam pseudônimos dessas grandes entidades espirituais que se reuniram e formataram o planejamento dessa obra. Sem demérito nenhum. Muitos dizem, André Luiz foi apenas um repórter de além-túmulo. Não, é claro
que ele extravasa simplesmente a condição de repórter, que pega uma notícia aqui e entrega ali. É claro que o seu conhecimento passado, em outras oportunidades existenciais que nós desconhecemos, as suas qualidades particulares, que nós não conhecemos com maior profundidade, infelizmente, é claro que colaboraram de uma forma muito intensa para a consolidação desse trabalho. Mas o que nós queremos destacar é que a sua obra, a obra que ele nos traz, é uma obra que extrapola o indivíduo, André Luiz, mas que representa uma coletividade seleta de espíritos superiores encarregados do desdobramento do movimento espírita nacional e internacional. Tanto é que ainda, segundo o próprio Chico, Emmanuel e Bezerra de Menezes, duas das maiores entidades espirituais que o movimento espírita brasileiro tem notícia, literalmente os guias do espiritismo no Brasil, Emmanuel e Bezerra estavam no processo de assessoria, no processo de coordenação desse trabalho, recebendo, intermediando essas mentes poderosas do além para a concretização desse trabalho. André Luiz é este missionário, podemos dizer assim, que realiza a sua tarefa de forma anônima e depois se recolhe. Se recolhe sem maiores desdobramentos de sua personalidade. Ele deu por cumprida a sua missão, com certeza a sua missão foi cumprida, e ele se afasta para que a doutrina se desenvolva, agora sim, com novos elementos, a partir de novos subsídios. Então, quando falamos em estudar André Luiz, é claro, falamos em uma excelente opção. Sabemos, porém, que estudar a coleção André Luiz é um estudo para o resto da vida. Não é um estudo que nós podemos fazer de uma forma breve, rápida. É claro que há sociedades, há muitas casas, há programas estabelecidos para o estudo dessas obras. Se pudermos fazer parte, que bom! Não será realmente um trabalho, como eu disse, de curta duração. Se não conseguirmos ingressar nesses grupos, atender a essas propostas em função do grande lapso temporal necessário para isso, façamos, por nossa conta, uma releitura. Vamos escolher para ler em um mês uma obra. Em um mês nós conseguimos ler algumas páginas por dia e recordar aqueles conhecimentos e nos localizar naquela temática e analisarmos aquelas instruções, aquelas recomendações, aqueles casos, agora com novos elementos que já possuímos em função do nosso avanço dentro da doutrina espírita. É uma proposta, com certeza, que irá engrandecer a nós todos e principalmente o movimento espírita, que ainda desconhece André Luiz, que ainda não conseguiu absorver completamente a sua obra. Temos ideias, citamos passagens, conhecemos partes, mas é uma estrutura que deverá ser desenvolvida, com certeza, pelos próximos 100 anos ou até mais. Vamos então encerrar esses nossos breves comentários, mais uma vez, agradecendo a Ti, Senhor Jesus, por essa oportunidade, agradecendo aos mentores espirituais dessa casa, companheiros incansáveis que procuram nos estimular permanentemente para o autoaprimoramento, que possamos ter sempre condições de nos empenharmos cada vez mais profundamente nessa doutrina que nos liberta e, mais do que nos libertar, nos promove para o futuro, nos impulsiona para frente, nos ajuda a recuperar o passado e planejar um futuro mais brilhante, com muito mais paz e equilíbrio. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado aos nossos guias espirituais. Em Teu nome, mestre amigo, e em nome desses amigos espirituais, encerramos o encontro da noite de hoje. E que assim seja.